Durante muito tempo, eu achei que eu tinha um problema de memória. Eu estudava, assistia vídeos, fazia exercícios, aprendia palavras novas, mas bastava alguém perguntar alguma coisa em inglês que parecia que tudo desaparecia. Na minha cabeça, eu tinha esquecido tudo. E talvez você também ache que esse é o seu problema. Mas, e se eu te dissesse que talvez não seja? Porque pensa comigo, se você realmente tivesse esquecido o inglês, como é que você reconhece uma palavra quando escuta? Como é que você entende partes de uma música? Como é que você lembra da tradução alguns segundos depois? Isso significa que o inglês ainda está aí. O problema é que quando chega a hora de falar, o medo faz um barulho tão alto que você não consegue ouvir tudo aquilo que já sabe. E foi exatamente aí que a minha vida começou a mudar. Depois que eu entendi isso, eu comecei a prestar atenção no que acontecia comigo. E eu percebi uma coisa muito estranha. Quando eu estudava sozinha, eu lembrava. Quando eu lia, eu entendia. Quando eu assistia um vídeo, eu acompanhava. Mas bastava alguém olhar para mim e pedir para eu falar, que parecia que o meu cérebro desligava na hora. E eu pensei que fosse falta de memória. Hoje, eu sei que não era. É igual quando uma criança está aprendendo a andar. Ela sabe o movimento, mas quando percebe que todo mundo está olhando, ela fica dura e perde o equilíbrio e cai. O problema não era andar, era a pressão. O inglês acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais eu queria acertar, menos eu conseguia falar. E foi aí que eu comecei a entender que eu estava precisando parar de lutar contra a minha memória e começar a entender o meu bloqueio. E foi aí que eu tive um estalo. Eu pensei, espera aí, se eu realmente tivesse esquecido inglês, eu não conseguiria lembrar depois. Mas era exatamente isso que acontecia. Na hora, eu travava. 5 minutos depois, a palavra aparecia. Então, ela nunca tinha ido embora. Ela só estava escondida atrás do medo. E essa foi uma das maiores descobertas que eu fiz. É igual quando você perde a chave de casa. Quanto mais você entra em desespero, mais parece que ela sumiu.
você respira, para um pouquinho e de repente você lembra exatamente onde deixou. A chave nunca deixou de existir. O que mudou foi o seu estado emocional. Com o inglês, eu descobri que acontecia a mesma coisa. Quanto mais eu tentava forçar, menos eu conseguia acessar aquilo que já sabia. E quando eu entendi isso, eu parei de brigar comigo. E aí eu percebi que eu estava cometendo um erro. Na verdade, eu estava tentando falar inglês sem me permitir errar. Antes mesmo de abrir a boca, eu já corrigia a frase inteira dentro da minha cabeça. Eu pensava, será que essa palavra está certa? Será que essa pronúncia está boa? E se eu falar errado? O problema é que enquanto eu fazia tudo isso, eu nunca falava. E talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa. É igual quando alguém vai aprender a andar de bicicleta. Imagine se essa pessoa dissesse: eu só vou subir na bicicleta quando eu tiver certeza absoluta de que eu não vou cair. Isso nunca vai acontecer. Ela aprende porque sobe, cai, levanta e sobe de novo. Foi exatamente isso que eu comecei a fazer no inglês. Eu parei de esperar o momento perfeito e comecei a permitir que o inglês fosse imperfeito. E curiosamente, foi aí que eu comecei a falar muito mais. E teve um momento que mudou completamente a minha forma de aprender inglês. Eu percebi que toda vez que eu ia falar, eu estava tentando impressionar alguém. Eu queria parecer fluente, queria parecer inteligente, queria parecer que eu sabia muito. Mas no fundo, eu só estava com medo de parecer iniciante. E sabe o que aconteceu? Quando eu parei de tentar impressionar, eu finalmente comecei a conversar. É igual quando uma criança desenha. Ela não fica pensando, será que esse desenho está perfeito? Será que vão me julgar? Ela simplesmente desenha, erra, apaga, desenha de novo. Foi quando eu comecei a tratar o inglês assim que ele ficou muito mais leve. Eu deixei de fazer uma prova e comecei a viver uma conversa. E talvez essa seja a mudança que está faltando para você também. E sabe qual foi a maior surpresa de todas?
Eu sempre esperei sentir confiança para depois falar. Só que esse dia nunca chegava, porque a confiança não veio antes, ela veio depois. Depois da primeira frase, depois do primeiro erro, depois da primeira conversa. Foi aí que eu percebi que eu estava esperando a ordem das coisas acontecer ao contrário. É igual entrar na água de uma piscina. Ninguém perde o medo ficando sentada na borda. Você coloca um pé, depois coloca outra perna, o corpo vai se acostumando. E quando você percebe, já está nadando. Comigo, o inglês foi exatamente assim. A confiança não abriu a porta para a ação. Foi a ação que abriu a porta para a confiança. E essa frase mudou completamente a minha forma de aprender. E tem uma coisa que eu só percebi muito tempo depois. A mudança não acontece de um dia para o outro. Ninguém acorda falando inglês de repente. Foi uma palavra hoje, uma frase amanhã, uma conversa depois. E sem perceber, eu já não era mais a mesma pessoa. O mais curioso é que eu ainda achava que não tinha evoluído. É igual uma criança crescendo. Quem convive com ela todos os dias quase não percebe. Mas quem passa um ano sem vê-las leva um susto. Comigo foi exatamente assim. Eu estava tão preocupada com aquilo que ainda faltava que eu não enxergava o quanto eu já tinha caminhado. E talvez você esteja vivendo isso agora. Você olha para o que ainda não consegue fazer e esquece de olhar para tudo que já conseguiu. Depois de tudo isso, eu descobri uma coisa. Durante anos, eu culpei a minha memória, culpei a minha inteligência, culpei o meu inglês. E nenhuma dessas coisas era a verdadeira culpada. O que realmente me impedia era acreditar que eu não era capaz. E quando essa crença começou a mudar, o meu inglês começou a mudar junto. Então, se hoje você sente que estuda e continua travando, talvez você não precise estudar mais. Talvez você precise parar de acreditar na história errada sobre você. Porque se eu conseguir destravar, você também pode. Primeiro você destrava, depois refina e evolui sempre. Destrava e fala. E se esse vídeo
fez você perceber que talvez o problema nunca tenha sido a sua memória? Me conta aqui nos comentários em que momento você mais trava quando vai falar inglês. Eu gosto muito de ler os comentários, porque muitos dos próximos episódios da Unlock nascem exatamente das dúvidas de vocês. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu gostei. Assim o YouTube entende que vale a pena mostrar esse vídeo para mais pessoas que também estão tentando destravar o inglês. E se você quiser continuar caminhando comigo, toda semana tem um novo episódio por aqui. É só se inscrever para não perder o próximo. Primeiro você destrava, depois refina e evolui sempre. Destrava e fala.